A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Aqui é o pastor Mário Sérgio e eu louvo a Deus por mais essa grande oportunidade que Deus nos dá para mais um comentário, né, da lição bíblica da escola dominical. Hoje, a lição de número 8, uma lição muito bonita que tem por título Comprometidos com a Palavra de Deus. E eu quero convidar você para nós meditarmos nesse tema por alguns minutos, pois é um tema extremamente importante para a nossa vida de fé e também para o nosso aprendizado. A lição bíblica para essa lição, aliás, a leitura bíblica para essa lição, ela está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 14 a 19. Depois nós vamos para a carta de Pedro. 2 Timóteo 2, 14 a 19, diz assim: Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, senão para a perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E essa palavra, e a palavra desses, aliás, roerá como gangrena, entre os quais são Irineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. 2 Pedro 1, 20 e 21 diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Queridos irmãos, nessa lição, nós vamos destacar alguns pontos extremamente importantes para o nosso dia a dia. Primeiro, vamos ressaltar a nossa confissão de fé assembleana em relação à palavra de Deus. Depois, vamos destacar as principais características e propósitos das Santas Escrituras como regra de fé e prática. E, por fim, vamos demonstrar as principais razões pelas quais devemos seguir, comprometidos com a palavra de Deus, que é a palavra da verdade. Então, eu convido você, mais uma vez, a se concentrar a partir de agora em tudo quanto vai ser falado a partir desse momento. Primeiro ponto, a palavra de Deus e a nossa visão assembleana, né? Nossa visão conforme o credo oficial da nossa Igreja Assembleia de Deus. Então, conforme a nossa declaração de fé e a Bíblia, primeiro nós cremos e professamos e também ensinamos, não é? Três palavras interessantes: cremos, professamos e ensinamos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, escrita para a humanidade e que o Senhor Jesus chamou as Sagradas Escrituras de palavra de Deus. Cremos que os livros da Bíblia foram produzidos sobre inspiração divina, não é? 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, não é, irmãos? Então, os livros foram produzidos por inspiração divina. Qual o significado disso? O significado é que, dando uma breve explicação sobre cada um desses pontos, é importante os irmãos fixarem na mente todas as palavras que nós estamos citando aqui, né? Segundo o primeiro ponto do nosso credo. Nós cremos, preste bem atenção, nós acreditamos, nós falamos publicamente, ou seja, professamos, e nós ensinamos, ou seja, nós propagamos o ensinamento, que a Bíblia é a palavra de Deus, não é?
que a Bíblia Sagrada também ela é a única, não existe outra revelação que foi escrita por Deus, e essa revelação foi dada pelo Espírito Santo. Nós cremos, irmãos, que a Bíblia ela foi escrita para a humanidade e que foi o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme Marcos 7,13, que chamou a Bíblia Sagrada de Sagradas Escrituras, não é? Ou de Escrituras Sagradas. Nós cremos que os livros da Bíblia foram produzidos sob inspiração divina, ou seja, foi o Espírito Santo quem soprou, quem deu, não é, aos escritores sagrados inspiração. O significado disso é que toda a Escritura, toda a palavra de Deus foi respirada, ou seja, ou foi soprada, o que, nesse ponto, vai diferenciar a palavra de Deus de qualquer outro tipo de literatura. Algumas pessoas ainda têm dúvida nessa questão da inspiração. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Inspiração, digamos que é uma motivação profunda ou uma motivação aprofundada. Em que consiste, de fato, a inspiração? Deixa eu falar, assim, explicar um pouco mais para os irmãos. Eu não sei se os irmãos já viram, eu já vi, não é? Eu já vi em algumas oportunidades, eu já vi algumas pessoas falarem que buscam inspiração em determinadas coisas. Por exemplo, os próprios escritores da literatura. Eu conheci escritores que eles diziam, a minha fonte de inspiração é o mar. Quando eu quero escrever, quando eu quero me concentrar para escrever sobre qualquer assunto, eu fico de frente para o mar. Outro dizia, eu fico olhando para um passarinho que eu crio na minha casa. Né? Ou seja, a fonte de inspiração que faz ele se concentrar profundamente para escrever é o mar ou o passarinho. No nosso caso, nós falamos e nós proferimos, né, professamos e ensinamos, cremos também, que a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. A fonte de inspiração dos escritores sagrados foi o Espírito Santo. Ele motivou, ele deu as palavras, entendeu? Ele é a fonte inspiradora, né? Então, as Sagradas Escrituras, com isso, a gente pode afirmar que elas são de origem divina, por causa dessa verdade, né? Seus autores falaram, os autores humanos da Bíblia Sagrada falaram e escreveram por inspiração verbal e plenária do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, ele foi a única inspiração dos escritores da Bíblia Sagrada. Deus soprou, né, irmãos, os seus escritos sagrados. E vocês vejam que os escritores sagrados, eles viveram em determinadas regiões, em determinadas épocas da história, e essas características, a região que ele viveu, a época que ele viveu, a cultura que ele viveu, né, irmãos, influenciou na composição do texto, lógico. Mas a inspiração, a fonte inspiradora, mesmo cada um falando de características locais, utilizando a linguagem da época, o gênero literário da época, do momento, conforme a sua formação também, mesmo assim, esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, eles escreveram uma Bíblia que ela não se contradiz. A Bíblia, ela se completa, né? Eles escreveram algo que se completa. Então, esses homens, eles não foram usados automaticamente. Eles foram instrumentos usados por Deus, cada um com sua própria personalidade e talento. Então, a inspiração da Bíblia ela é especial, ela é única. Não existe um livro nesse mundo, né, um conjunto de livros mais inspirado ou outro menos inspirado, conforme a composição da Bíblia Sagrada. Todos os livros da Bíblia Sagrada, eles tiveram o mesmo grau de inspiração e autoridade, todos eles. Não existe na Bíblia, não existe no mundo, não existe isso de que... Eu já ouvi alguém dizer, na minha cidade, a gente costuma mais ler os Salmos. Na minha cultura, se enquadra mais o Evangelho segundo João. Não existe um livro mais inspirado por outro. Por exemplo, eu já vi alguém falar que
quem prega, por exemplo, no livro dos Salmos é porque não leu a Bíblia. Não, irmãos. Não existe um livro mais importante do que outro, tá certo? Um mais inspirado, outro menos inspirado. Todos os livros da Bíblia, ele tem o mesmo grau de inspiração e autoridade. Então, a Bíblia Sagrada, com isso, irmãos, ela é a nossa única regra de fé e prática, tá certo? Ela é única, a única regra de fé e prática. Nós não temos outro livro, além daquele conjunto de 66 livros que nós carregamos em nossas mãos. Não existe outro livro fora daquilo ali que sirva por regra de fé e prática nossa. Não. A nossa regra de fé e prática é a Bíblia Sagrada. Ela é inerrante, ela é completa e ela é infalível, tá certo? A palavra de Deus, aprenda essas 3 palavras. Por isso, quando você for pregar, você usa elas, que fica bonito o discurso, né? A Bíblia Sagrada é a nossa única regra de fé e prática. Ela é inerrante, ela é completa e ela é a infalível palavra de Deus. Né? Salmo 19:7 diz, a lei do Senhor é perfeita. João, capítulo 10, versículo 35, diz, é a palavra de Deus que não pode ser anulada. E a Escritura não pode falhar. Ou seja, ela é inerrante, completa e ela é infalível. Tá certo? Outra coisa, acerca da definição do termo Bíblia. Então, a palavra Bíblia em si, ela não se encontra no texto das Sagradas Escrituras. E da onde vem esse nome Bíblia? Esse nome é derivado do nome que os gregos eles davam para a folha de papiro preparada para escrita, não é? Biblós. Não é? Um rolo de papiro de tamanho pequeno era chamado biblion. E vários destes era uma Bíblia, tá certo? Um rolo de papiro pequeno era chamado biblion, e quando juntava isso, a gente tinha a Bíblia. Então, a palavra Bíblia quer dizer coleção de livros pequenos, e atribui-se a João Crisóstomo a disseminação do uso desse vocabulário para se referir à palavra de Deus. No caso da cultura ocidental, a palavra Bíblia ela foi introduzida por Jerônimo. Né? Jerônimo foi o tradutor da Vulgata Latina, né? Que é uma tradução da Bíblia grega para o latim. Então, a palavra foi introduzida por Jerônimo, que costumeiramente chamava o sagrado livro de biblioteca divina, tá certo? Segundo o pastor Cláudio Honor de Andrade nos ensina. Os nomes mais comuns que a Bíblia dá a si mesmo, que está lá no seu próprio contexto, Escrituras, não é? Conforme os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, Sagradas Letras, segundo o apóstolo Paulo na segunda carta a Timóteo, o livro do Senhor, segundo o profeta Isaías, e a palavra de Deus, conforme Provérbios e o escritor da carta aos Hebreus. Algumas características são importantes para a gente analisar, características da palavra de Deus. Primeiro, eu quero falar para vocês, em primeira mão, que a autoridade da Bíblia deriva da sua origem divina. A gente já falou que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Agora, preste bem atenção, o selo dessa autoridade aparece em algumas expressões que estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, a autoridade da Bíblia está dentro dela mesma, dentro do seu próprio contexto. Quando diz assim, lá em Êxodo, ou Isaías, quando diz, assim diz o Senhor, ou seja, nós temos a autoridade da Escritura Sagrada expressa em seu próprio contexto, né? É o Senhor quem está falando. Jeremias, ele tem a expressão, veio a palavra do Senhor. Lá no Evangelho segundo escreveu João Marcos, está escrito assim, está escrito, não é? Então, isso encerra a suprema autoridade como plena e total garantia da infalibilidade da Bíblia Sagrada. Indiscutivelmente, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. A Bíblia ela é um livro superior a qualquer outro livro. Não existe livro maior do que a Bíblia Sagrada. Por quê? As características da Bíblia Sagrada, elas a faz ser um livro singular.
Isso aqui até eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque tem pessoas que leem todo tipo de literatura, menos a Bíblia Sagrada. Inclusive crentes, não é? Eu até comentei em um dos cultos de ensino da minha igreja que uma pessoa me falou no início do mês de fevereiro que tinha lido mais de 30 livros já. E eu falei, eu li só... Quando você leu, pastor? Eu digo, eu li 8 só. Aí ele disse assim, eu disse, qual foi o último livro que você leu? Ele disse, eu li sobre a estrutura das portas do inferno. Disse, misericórdia, homem. E o que é que você quer com isso? Para onde é que você vai com as estruturas da porta do inferno? Ele disse, qual livro que o senhor leu? Eu digo, eu li os 8 primeiros livros da Bíblia. Eu li Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes e Ruth, não é? Agora eu vou para o livro do profeta Samuel. Aí ele, não é, meio que ficou ali zombando, inclusive dizendo que era difícil falar com pessoas de uma cultura inferior, se referindo a mim, porque eu estava dando prioridade a ler as escrituras sagradas. Lógico, irmãos, que a gente pode ler outros escritos, não tem nenhum problema, mas a Bíblia Sagrada deve ser prioridade, não é? Não estou dizendo que você não possa ler um livro que complemente sua cultura, não é? Eu estou dizendo que você pode ler. Agora, a Bíblia tem que ser prioritária, porque ela é superior a qualquer outro livro, pois ela tem características que as faz singular a qualquer outra literatura. Quer ver? Ó, algumas características. Primeiro, a palavra de Deus é inspirada. Como a gente já falou, a Bíblia alega ser um livro de Deus e tem uma mensagem com autoridade divina. O apóstolo Paulo diz, toda escritura é divinamente inspirada, quando ele envia a sua carta a Timóteo. A segunda carta é o pastor Timóteo. A palavra grega é theopneustos, né, que significa literalmente soprada por Deus. A palavra grega para inspiração, né, significa literalmente soprada por Deus. Então, a Bíblia não contém e nem se torna. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Né? Se você pegar o dicionário de Geisler, ele vai definir a inspiração da Bíblia da seguinte forma, presta atenção que isso aqui é muito interessante. Ele vai dizer, é a operação sobrenatural, a Bíblia, né? A inspiração bíblica, ele diz, é a operação sobrenatural do Espírito Santo, que por intermédio de diferentes personagens e estilos literários dos autores humanos escolhidos, investiu as palavras exatas dos livros originais das Sagradas Escrituras, em separado ou no seu conjunto, como a própria palavra de Deus, isenta de erro em tudo que se ensina. E dessa maneira, a regra infalível e a autoridade final de fé e prática para todos os crentes. Então, está aí o servo de Deus definindo a inspiração e, portanto, chegando à conclusão que, por causa dessa inspiração, a Bíblia Sagrada ela é indiscutivelmente a regra infalível e autoridade final de fé e prática para todos os crentes em Jesus Cristo, não é? Então, a própria Bíblia Sagrada, ou por que não dizer as próprias Escrituras, elas afirmam ser inspiradas no todo ou em partes, não é? Em palavras ou em cada letra. Por exemplo, a inspiração do todo. Nós temos lá em Mateus 5:17, 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura, não é? A inspiração em partes. João 12, do 14 ao 16. A inspiração das palavras, não é? Mateus 4:4. E a inspiração de cada letra. Ou seja, cada detalhe da Bíblia Sagrada foi inspirada pelo próprio Deus através do Espírito Santo. Segundo, a palavra de Deus é revelada. Preste atenção como isso aqui é interessante. A palavra de Deus é revelada. Nós podemos afirmar com certeza que a Bíblia é a revelação escrita de Deus ao homem, pois através da Bíblia o Senhor se fez conhecido de forma especial. Indiscutivelmente, né, irmãos? A revelação significa algo que está oculto e se torna conhecido, não é? Então, a revelação, a Bíblia, ela é a revelação de Deus, escrita de Deus ao homem.
Por quê? A explicação é simples, porque através dela o Senhor se fez conhecido, né? Então, o conhecimento divino preservado nas Escrituras é posto à disposição da humanidade. E por meio da Bíblia Sagrada, nós conhecemos os atributos de Deus comunicáveis com o homem e os incomunicáveis, além de outros detalhes acerca do nosso Deus que nós só encontramos nas Sagradas Escrituras. O pastor Antônio Gilberto, ele diz assim, ó, pela Bíblia, Deus fala em linguagem humana para que o homem possa entendê-lo. Isto é, Deus, para fazer-se compreender, vestiu a Bíblia da nossa linguagem, bem como do nosso modo de pensar, né? Então, através da Bíblia Sagrada, Deus se deixou ou se fez revelado. Então, a revelação, ela é a ação de Deus, pela qual Deus dá a conhecer aos seus dá a conhecer aos seus escritores da Bíblia coisas e fatos desconhecidos, que eles saberiam nem descrever, senão por revelação divina, não é? Então, a palavra de Deus, segundo motivo, segunda característica, é que a palavra é revelada. Terceira, a Bíblia é inerrante. Segundo o dicionário Aurélio Buarque de Holanda, a palavra inerrância significa que não pode errar, ou seja, é algo infalível, não errante, é algo que é fixo, né, irmãos? É um postulado. Então, a palavra de Deus, ela é inerrante. Então, preste atenção que, teologicamente, a inerrância bíblica é a doutrina segundo a qual as Escrituras Sagradas não contêm qualquer erro, por ser inspirada, infalível e a completa palavra de Deus, né? Então, a Bíblia é inerrante. Outra coisa, a palavra de Deus não pode mentir, né, irmãos? Não pode. Ela não pode passar ou ser destruída, né? A palavra de Deus permanecerá para sempre. E ela é a própria verdade. Então, a palavra de Deus, outra característica é que ela é inerrante. Mais uma característica sobre a palavra de Deus é que ela é infalível. Então, segundo o pastor Claudionor de Andrade, é a doutrina de acordo com a qual a Bíblia Sagrada é infalível em seus propósitos, promessas e profecias. Tá certo? A palavra ela é infalível, ela não falha. Né? O que está escrito se cumprirá. Tá certo, irmãos? É assim que fala a infalibilidade da Bíblia Sagrada. Ela pode ser considerada porque seus propósitos jamais falham. Suas promessas rigorosamente são observadas. Suas profecias cumprem-se de forma detalhada, exata e clara. Né? O próprio Deus usou o profeta Isaías para dizer: a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Então, a palavra de Deus, ela é infalível, né? E a quinta característica é que a palavra de Deus é completa, tá certo? Então, quando nós afirmamos que a Bíblia é um livro completo, dizemos que ela contém tudo o que Deus quis revelar à humanidade. A Bíblia é completa no que diz respeito a seu propósito principal, que é nos revelar a origem de todas as coisas. Como, por exemplo, como o pecado passou a fazer parte da história, como o homem tornou-se destituído da glória de Deus, né? E apresentar o único meio do homem obter a salvação, que é por meio único meio que é através da fé em Jesus Cristo. Nunca esqueça Efésios 2, 8 e 9. Nós somos salvos pela graça por meio da fé, né? Então, o único meio para o homem obter a salvação é através da fé em Cristo Jesus ou em Jesus Cristo. Agora, queridos, vamos ver alguns propósitos, além dessas 5 características, alguns propósitos da palavra de Deus. Primeiro, para que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita para o nosso ensino, tá certo? O apóstolo Paulo diz, Romanos 15, 4, porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Segundo
Champlin, ele vai dizer que Paulo faz aqui uma pausa momentânea, a fim de relembrar aos seus leitores qual a autoridade, qual o devido uso das escrituras. Né? Então, tudo que antes foi escrito para o nosso ensino. A finalidade é o nosso ensino, tá certo? Ele também quis dar a entender que ela está repleta de boas coisas para a nossa instrução moral e espiritual. E a igreja tem feito bom emprego dela quanto a esses propósitos, e nós damos glória a Deus por isso, não é? Segundo, a Bíblia foi escrita para o nosso aviso. Primeira finalidade é para o nosso ensino. Segundo, para o nosso aviso. O mesmo apóstolo Paulo, não é? Ele assevera acerca da Bíblia e que as coisas que estão escritas nela. Né? 1 Coríntios 10:11 diz: estão escritas para o nosso aviso, ou para aviso nosso. Né? Ou seja, para exortar os crentes que estavam em Corinto, o apóstolo Paulo se utilizou do mau comportamento do povo de Israel no deserto. O apóstolo quis, nesse exemplo negativo, que esse exemplo serve de aviso, a fim de que a gente não caia no mesmo erro. Segundo Champlin, a palavra aviso no original é noutesia, não é? Que significa admoestação, instrução ou aviso, que é utilizada tanto no sentido positivo como negativo, ou seja, uma atitude que pode ser reproduzida ou evitada, um aviso para a gente fazer ou para a gente deixar de fazer alguma coisa. Então, os bons exemplos, quanto os maus exemplos de personagens da Bíblia Sagrada, também foram registrados para nos trazer advertência acerca do que é bom e do que é ruim. Não é? Quando a gente está ensinando novos convertidos sobre pecado, a gente fala do semáforo, faz a ilustração do semáforo. O significado, as coisas que tem na Bíblia, que são a luz vermelha, as coisas que são a luz amarela e as coisas que são a luz verde. Ou seja, alguns avisos nos mostrando que nós não temos que fazer, e mandamentos também, não é? Algumas coisas que nós temos que ter atenção e alguma coisa que nós temos ou podemos fazer, tá certo? Terceiro objetivo. A Bíblia foi escrita para nos instruir o caminho certo. Então, o apóstolo Paulo, ele quando escreveu ao pastor Timóteo, ele descreveu para o pastor Timóteo quais os muitos propósitos da Bíblia Sagrada em relação ao homem. Quando ele diz, toda a escritura aí ele falou, proveitosa para ensinar, redarguir, instruir em justiça, né? Ou seja, a Bíblia foi escrita para nos instruir do caminho certo. Então, tudo, a gente pode dizer, tudo que foi escrito, né, foi escrito para nos instruir no caminho da justiça. Champlin, ele, no tocante à justiça, que no grego é dikaiosune, né, fica indicado o treinamento naquilo que é reto. Né? Treinamento naquilo que é reto. Significa instruir no caminho da justiça. Significado ao pé da letra. Porém, no sentido cristão, a gente pode falar assim, praticar o que é reto, né? Consiste em cultivar o caráter moral de Cristo, o qual, por sua vez, reproduzirá a moralidade do Pai na nossa vida, tá certo? E mais um ponto 4, que é muito interessante, irmãos. É muito interessante, esclarece a dúvida de muita gente acerca da Bíblia. A pergunta é, por que devemos nos comprometer com a palavra de Deus? Primeira resposta, porque a palavra de Deus é o manual do crente, tá certo? A palavra de Deus é o manual do crente. A palavra de Deus, nós temos que nos comprometer com ela, porque ela é o livro-texto do cristão, tá certo? A palavra de Deus nos ensina como devemos amar, temer e obedecer a Deus, como devemos amar o próximo, e também nos ensina como viver nesse mundo. Ou seja, a Bíblia é um manual completo. Nós não precisamos de outro manual. A Bíblia já é um manual completo. Então, por esse motivo, inclusive,
por ela ser o manual, é que nós devemos ler a Bíblia para sermos sábios. Não é, irmãos? Pense numa coisa que é negligenciada nesses dias de hoje, é a leitura da Bíblia Sagrada. Como eu já falei agora há pouco, se lê de tudo. Se tem compromisso com a leitura. Tem pessoas que dizem, eu não sobrevivo se não ler o jornal todos os dias. Tudo bem, lê o jornal, se mantém informado do que está acontecendo. Mas para ser sábio, o jornal talvez lhe torne informado. Agora, ser sábio, somente a Bíblia Sagrada ela transforma o homem numa pessoa sábia, não é? Então, devemos ler a Bíblia para sermos sábios, crer na Bíblia para sermos salvos e praticar a Bíblia para sermos santos. Então, você observa que, como manual do crente, a leitura bíblica e a Bíblia Sagrada no todo, ela é indispensável. Eu vou repetir essas 3 coisas para você fixar. Nós devemos ler a Bíblia para sermos salvos, não é? Vamos lá, aula do departamento infantil. Primeiro dedinho, ó. Ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. 3 e 3, ó. Vamos lá. O primeiro dedinho é ler, o segundo é crer, o terceiro é praticar. São os verbos, né? Crer, aliás, ler, crer e praticar. Ler, crer e praticar. Agora, os 3 correspondentes aqui, sábio, salvo e santo. Olha só, sábio, salvo e santo. Então, eu tenho que ler a Bíblia para ser salvo, eu tenho que crer na Bíblia para ser salvo, e eu tenho que praticar a Bíblia para ser santo, não é? Isso é muito bonito e deve fazer parte da nossa vida. Então, segundo ponto, ó, porque a Bíblia alimenta a nossa alma. Então, não há dúvidas, irmãos, que a Bíblia Sagrada, ela produz nutrição e crescimento espiritual. E lembre-se de um detalhe aqui, que eu não coloquei aqui, ó. É que, assim, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, como a gente está falando de obra de Deus, de espiritualidade, o alimento, ele não é um alimento físico, ele é um alimento espiritual, não é? E a Bíblia diz, ó, que é a sua boca, ou seja, os seus sentidos, eles vão expressar o que você está cheio no seu coração. Então, não há dúvidas que a palavra de Deus produz nutrição e crescimento. A palavra é tão indispensável à vida espiritual como alimento para o corpo. Nós não podemos e não conseguiremos viver, tá certo? Sem a Bíblia Sagrada. É por isso que a Bíblia Sagrada ela é comparada a um alimento, não é? Nós temos que ser alimentados pela Bíblia Sagrada. 1 Pedro 2:2 fala do intenso apetite do recém-nascido. Ele diz assim, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não justificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, irmãos, qual é o leite racional e não falsificado? A palavra santa, revelada, inspirada pelo Espírito Santo. Então, assim deve ser o nosso apetite pela palavra de Deus. Olha só, o bom apetite pela Bíblia é sinal de saúde espiritual. Preste atenção como essa frase é uma frase de efeito, não é? Essa é a frase para postar no status das redes sociais, quem acompanha redes sociais. O bom apetite pela palavra é sinal de saúde espiritual, tá certo? Então, você pode facilmente deduzir o contrário. Quem não tem apetite pela palavra significa que vive uma vida espiritual, que, irmãos? Defeituosa, não é? Doente, cheia de defeitos, de reparos a serem feitos, tá certo? E, irmãos, a palavra, nós devemos acreditar na Bíblia, porque a palavra é a espada do Espírito. Olha que coisa bonita, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele fala sobre a armadura de Deus, e ele descreve diversas peças para a armadura, né? Que servem para a defesa, como, por exemplo, o capacete, a couraça, o escudo. A palavra de Deus, nesse caso da armadura de Deus, né, descrita pelo apóstolo Paulo, a palavra de Deus é chamada de espada do Espírito.
E é a única arma de ataque que é revelado nessa descrição. O autor aos Hebreus também compara uma espada, quando diz que ela é a mais penetrante do que qualquer espada de 2 fios, não é? E só para lembrar os irmãos aí, ó, para fechar com chave de ouro essa história, foi com essa arma, ou seja, foi com a espada do Espírito que o Senhor venceu a tentação lá, conforme Mateus capítulo 4. Quer ver o que mais, irmãos? Por que devemos acreditar na Bíblia Sagrada? Porque ela é um livro diferente dos demais livros. Já falamos sobre isso, não é? Desde a invenção da escrita e da imprensa, quantos milhares de livros, irmãos, já foram escritos nesse mundo? Alguns deles são best-sellers, né? Conhecidos no decorrer da história, nunca perde a validade. Ou seja, foram os livros mais vendidos da história. Mas nenhum deles pode ser comparado à Bíblia. Sabe por quê? Vou dizer para você. Porque a Bíblia é diferente dos demais livros? Porque somente a Bíblia é inspirada por Deus. Somente a Bíblia é viva e eficaz. Somente a Bíblia, queridos, é infalível. Então, baseado nisso tudo, a gente pode concluir que o comprometimento com a palavra de Deus é uma característica preservada pelo verdadeiro pentecostalismo. Não existe, irmãos, Pentecoste sem a palavra de Deus. Eu poderia ter citado no decorrer do meu discurso vários exemplos de homens de Deus que tiveram revelação da parte de Deus e que a revelação foi pautada, foi abalizada pela referência bíblica. Eu posso citar um exemplo comum, o mais comum, não é? E por que não dizer um dos maiores? A Bíblia diz que quando o anjo aparece a José em sonho, ele diz: José, não tente deixar Maria, porque o que nela está sendo gerado foi concebido pelo Espírito Santo. O anjo poderia ter dito isso a José e ter ido embora, mas ele abalizou na palavra de Deus, quando ele disse: para que se cumpra o que estava escrito pelo profeta. Né? Uma virgem conceberá e o nome dele será Emanuel, que significa Deus conosco. Então você observa que não bastasse a revelação do anjo, ele abalizou a sua revelação na palavra de Deus. Ou seja, irmão, nós cremos nos dons espirituais. Eu vou dizer uma coisa para você. O verdadeiro pentecostalismo, ele tem por uma das maiores características o comprometimento com a palavra de Deus. Crente pentecostal que não tem compromisso com a palavra, nós temos que colocar em dúvida o seu pentecostalismo, tá certo? Então, por último, eu quero dizer aos irmãos, concluir, que Deus colocou à disposição, à nossa disposição, dos seus servos, a Bíblia, que é a palavra de Deus, inspirada, revelada, inerrante, infalível e completa, com a finalidade de que, por ela, todos possam conhecê-los, como também, não só conhecê-lo, mas também conhecer a sua vontade. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. Se Jesus não voltar na próxima semana, eu espero poder comentar com os irmãos a lição de número 9. Uma boa aula a todos. Que Deus continue a abençoar você e a sua família, em nome de Jesus.